e eu quero conversar sobre a questão de morar sozinha. Várias pessoas me perguntando e tá muito interessante, por quê? Porque as pessoas querem saber como é essa questão. Então a questão de morar sozinha, da separação, enfim, já é algo que já vinha se estendendo. Então o casamento ele não termina ali naquele dia, né? Ele vai se acabando com o tempo. Então existem coisas que a gente não combina mais, existem coisas que você já não concorda mais, e os monstros vão crescendo e o relacionamento fica desrespeitoso, tanto de um contra de outro. Por isso que eu sempre falo, eu fiz um vídeo aqui que eu falo, né, sobre o divórcio, 50% de cada um. Mas isso é um momento para outro vídeo. E aí eu quero compartilhar para vocês sobre essa questão das decisões. Porque é tão difícil, principalmente para as mulheres, que nós viemos desse padrão da agradadora, desse padrão de fazer pelos outros. Eu fui uma pessoa que eu busquei incessantemente a validação. A partir do momento que eu fui estudar autoconhecimento, a partir do momento que eu fui treinar as habilidades como inteligência emocional, de aplicar processo de coach, de trabalhar com mulheres, de dar palestras, de cuidar da minha autoestima, de emagrecer, a partir desse momento eu queria muito que as pessoas me validassem. Então, quando eu entendi que isso era meu, que a autoconfiança vinha de mim, que a autoestima vinha de mim, foi aonde que eu comecei a fazer essa ferramenta. E até eu tô com o meu caderno ali, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por quê? Porque o que acontece com essas dependências que nós temos? E essas dependências que eu falo aqui, não é só na questão do relacionamento amoroso. Essas dependências, elas são de pai, de mãe, de filho. É quando você não toma decisões e você precisa sempre estar com os outros. Eu não consigo ficar sozinha, eu não consigo sair sozinha. É quando você tem essa dependência da opinião dos outros, de agradar, e isso vem da nossa infância, isso vem da nossa criação. Eu venho de um lugar onde que as mulheres eram preparadas para casar, para ficar calada. Minha mãe foi uma mulher muito acolhedora, muito querida, mas porém muito submissa. Então, ela trazia muito essa questão da submissão, essa questão muito que tinha que respeitar o meu pai, que tinha que acolher tudo que ele falava. E a gente chega nessa geração, eu trouxe muito isso da minha mãe. Então, no meu casamento, eu repliquei muito esse comportamento. Então, a comunicação havia ruídos. Eu não conseguia falar, não conseguia me expressar. E nisso tudo eu também tive o câncer de tireoide. Quando nós temos o câncer de tireoide, ele é muito isso. Ele é a raiva acumulada, ele é aquele choro que você engole. Eles são essas sobrecargas emocionais, esses pesos, essas coisas que você não coloca para fora. Então, quando você chega numa sessão de inteligência emocional, quando você chega numa sessão de terapia, quando você vai numa imersão, que você chora, que você grita, que você coloca isso pra fora, é onde que você se liberta, é onde que você começa a entender que tem coisas armazenadas dentro de você, mas é a partir do momento que você entra nesse autoconhecimento. Então, pra mim foi muito isso, foi eu começar a me perceber que as coisas não aconteciam, que a minha vida não acontecia, que eu não era feliz onde eu estava, mas não por causa do casamento, por causa do parceiro, é porque a outra pessoa não vai fazer nós felizes. Nós primeiro temos que ser felizes para ser felizes com o outro. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava sair para me alinhar, para eu me entender, foi onde que eu entendi que eu preciso, que pra gente ser esse adulto, que pra gente conseguir manter uma vida de adulto, eu precisei sair. A primeira noite que eu dormi aqui, eu chorei. Por que que eu chorei? Eu chorei porque eu nunca fiquei num ambiente sozinha. Eu saí da casa da minha mãe, dos meus pais, enfim, né, da minha mãe, morava com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e fui casar, fui viver com o Laura. Então, assim, quer dizer, sabe? Então, assim, é algo que eu nunca fechei uma porta e disse assim, nossa, agora é só eu e Deus, de verdade. Mas o que acontece? São essas fases que quando a gente não quer passar, é onde que a gente não amadurece. E por mais que a gente diga, eu tenho tal idade, não é a idade de tempo cronológico, é a idade mental, é o quanto que eu cresço, é o quanto que eu decido. E aí hoje vem muito essa questão de eu estar falando para vocês aqui sobre essa questão da decisão. E aí a gente acaba não mantendo as decisões, por isso que há muitos casos de mulheres que saem do casamento e voltam, porque financeiramente não deu certo,
Por quê? Porque não conseguiu ficar longe da família. Eu sofro muito de saudade dos meus cães. Eu tenho muita saudade dos meus cães. É algo que me dói demais. Claro que eu tenho saudade de várias outras coisas, porém, são coisas que eu já realmente decidi que eu queria ficar longe, então é outra questão, né? Mas os cães é algo que, quando eu chegava em casa, que eles vinham ali me receber e tudo que a gente viveu, eu e aqueles cães, né? Só que eu sei que ele cuida bem, eu sei que eles estão bem cuidados, então assim, é algo que eu me emociono, porque eu tenho muita saudade dos meus cães, muita saudade mesmo, né? Enfim, mas passa, gente, passa, pode ter certeza. Então, voltando, porque a gente é humano, não tem como não se emocionar. O Ovelha eu peguei num processo que eu tava depressiva, então assim, a gente cuidou dele, né? O Rock foi desde bebezinho, né? Então assim, nossa, gente do céu, é muito forte, tá? Então vamos sair disso aqui, vamos lá. Então esse poder das decisões, ele não está em nós, mas nós podemos ressignificar, nós podemos reprogramar. Então, quando você toma uma decisão e você não consegue seguir com essa decisão, é porque você não tem clareza e aí você não entende o quanto que essa decisão existe ganhos e perdas. E aí você precisa alinhar isso em você. Ontem eu conversava com uma amiga e a gente estava caminhando e eu falei para essa amiga, é porque a gente precisa entender o que eu perco, o que eu ganho com isso, porque em todas as decisões nós vamos ter as perdas, gente. E aí o que acontece? A gente só quer ganhar, a gente só quer fazer a parte boa e não vai ter só a parte boa. Não vai ter. E no mundo dos adultos é assim que funciona. Pra gente fazer a vida acontecer, vai ter aquela decisão, vai ter aquele dia chato, vai ter, gente. E aí tem que passar. Então, em todas as decisões que a gente toma, vai ter as perdas e vai ter os ganhos. E aí eu vou pegar o meu caderno aqui e eu vou mostrar pra vocês, pra ilustrar pra vocês como que funciona essa questão das perdas e dos ganhos, tá? Depois eu vou mostrar aqui o que eu tô cozinhando aqui pra vocês também, no meu fogãozinho. Pera aí, vou pegar aqui pra vocês verem. Então, como é importante essa questão da gente ter as ferramentas, por isso que eu me apaixonei por esse mundo da inteligência emocional, de aplicar esses protocolos, de aplicar essas ferramentas de coach, de autoconhecimento. Por quê? Porque isso nos liberta dos padrões repetitivos, isso nos liberta das prisões mentais, que são essas prisões que nós criamos, que nós trazemos da nossa infância, que nós trazemos da hereditariedade, que são coisas que estão em nós, só que nós só enxergamos quando nós tiramos esse óculos, quando nós limpamos essa lente e vamos abrindo os nossos olhos mentais mesmo, vamos tirando as travas dos olhos, onde a gente vai começando a olhar as situações de fora. A minha psicoterapeuta, a Sônia, ela dizia assim: Inês, quando você subir no telhado da sua casa e você conseguir olhar de cima, e você sair da situação e você começar a olhar de cima, você vai começar a resolver. Só que se você resolver com a mentalidade lá dentro, emocionalmente ferida, magoada, você não vai conseguir. E isso é uma grande verdade. Então, se eu tô dentro do problema, eu não consigo resolver. Preciso sair desse problema, olhar para ele de fora e pensar assim: o que eu posso fazer? Então, essa ferramenta aqui de perdas e ganhos, ela me ajudou demais. Eu vou colocar meu óculos porque dá um pouco de reflexo, mas aqui para ler eu vou ser obrigada, né? Então, o que acontece? Aqui foi logo que eu saí, né? Então, tava assim: manter o plano. Então, manter a minha saída de casa, né? Se eu sair, é para manter, é para alinhar e para manter. Então, o que eu coloquei, né? Quais são os ganhos, né? Liberdade, casa limpa, gravar os vídeos, fazer metas alinhadas agora comigo, receber amigos, família. Lá eu também recebia, tá? Eu não vou dizer que não, tá? Mas tinha algumas restrições, então não vamos para esse assunto, tá? Sem briga, sem afronta, sem aquela questão que tava ali no final, sem as brigas, sem as afrontas, né? Construir um negócio ou trabalhar para alguém, mas ser algo que seja do meu coração, que seja algo que eu escolha para mim, e a consequência disso também, que essa consequência disso vai ser minha também, né?
Então, assim, quais que são as perdas, né? Aí eu coloquei, né? Dormir na minha cama, no meu travesseiro, né? A companhia do filho. Só que o filho quase já não ficava comigo, né? Ele já é noivo, ele tem a vida dele, então ele treina, ele tem uma vida ali bem maravilhosa, né? Eu sempre digo que o meu filho, ele é uma parte melhorada, né? Uma parte muito melhorada de mim, né? Então eu me alegro muito porque é isso mesmo, sabe? O filho, a gente não é nosso, o filho é para o mundo, o filho a gente tem a missão aqui de trazer e ensinar ele lá na infância, ensinar o caminho, e aí ele depois ele vai, né? Então o filho é feito para ir para o mundo, né? E aí, na verdade, eu fiquei sem um carro no início, então foi, né, você ter algo, daí você não ter, também dói, né? Então, assim, meus cães, né? E assim, a perda, o que é a rotina, né? A perda da zona de conforto, a perda daquilo ali que eu já tinha, claro que é uma perda, gente. Então, assim, não é tudo ganho, né? Então, isso aqui foi que eu fiz lá no início, foi dia 7 de maio que eu fiz, né? E aí eu vou vivendo isso. Então, um dia que eu tô meio um pouco pra baixo, que eu tô um pouco desalinhada, eu vou nisso aqui e eu olho. Por quê? Por que a gente sabe, por que a gente não prossegue com as decisões? Porque a gente não tem base, porque a gente não está isso alinhado dentro de nós. Por isso que a gente olha para muitas coisas. Hoje eu também fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram também aqui agora nos vídeos. É que agora o meu computador tá chegando, daí vai dar para eu editar os vídeos direitinho, tá? E eu vou colocar também o link do meu Instagram, né? E aí, no Instagram hoje também uma moça fez uma pergunta. Ela disse assim: Inês, eu falei assim, né? Eu falei assim, qual a tua dor? Qual a dor que você tem, que eu vou responder aqui na caixinha. E aí ela colocou assim, eu tenho tantas que eu nem sei por onde começar. E aí é isso que acontece, porque a gente não entende o momento que a gente tá. E as ferramentas de autoconhecimento, elas são muito para isso. Elas são muito para a gente entender em que momento da vida que a gente tá, como que a gente vai poder resolver essas coisas dentro de nós, né? Então isso é bem interessante, então isso é algo que muda realmente a minha realidade, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui e logo eu já vou voltar, que vou atender o moço que trouxe uma encomenda ali. Voltei, gente, então deu tudo certo. Então o que acontece? Quando nós temos clareza do caminho, quando nós temos clareza do que nós gostamos de fazer, aqui também, subi a escada correndo, aqui também eu quero trazer para vocês sobre essa questão da nossa identidade. De nós sabermos quem nós somos e nós sabemos também as nossas capacidades e de nós sabermos também o que nós merecemos. Por que nós estamos nessa terra? Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? O propósito é o que, gente? É ser bom, é limpar os lixos emocionais, é não julgar, não criticar, é estar bem com a vida, com as pessoas, com Deus, com a tua centelha, com o que você gosta. É saber que você deita uma noite no travesseiro, que você está em paz com você e com as pessoas. Esse é propósito, gente. E aí todo mundo fica a vida inteira correndo atrás do propósito. O propósito é você ver uma pessoa, por exemplo, eu, né, trabalho muito com empreendedores, com pessoas que querem fazer seus negócios acontecer, que querem trabalhar no que gostam, que querem, de repente, uma vida mais saudável, uma vida mais fluida, uma vida mais leve. Como hoje uma moça falou pra mim, eu gostaria de trabalhar no que eu gosto, só que hoje eu tô trabalhando só por dinheiro. Então, olha só, gente, eu fiz isso muitos anos. Então, é sobre isso, é sobre a gente entender que a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, e se você se sente perdida, frustrada, e você não tem resultados, e você tá fora do peso, você tá descontente com os seus resultados, mas eu não consigo ler, não consigo me concentrar, é isso, gente, é mudar os hábitos, é fazer ferramentas, é investir, gente, investir em terapia, invista em você, invista no teu autoconhecimento. Um tempo atrás eu fui oferecer o meu trabalho, né, para uma mulher, e ela disse, agora eu tô terminando a minha casa. Tranquilo? Então cada um olha para onde quer. Só que não é que você não precise comprar casa. Eu investi também na minha casa, investi no meu carro, só que assim, invista também em você. Por quê? Porque as pessoas tiram uma fatia do bolo para casa, para carro, para os filhos, para comida, mas não tem uma fatia do bolo que é para o teu lazer,
que é pra você se cuidar, que é pra terapia. Não existe isso nas planilhas financeiras das pessoas, não existe isso. Tanto que o Brasil hoje, nós somos doentes emocionalmente porque a gente não valoriza essas ferramentas. E hoje eu venho do processo de doenças, então toda a minha vida eu fui a filha que mais fiquei doente lá na infância. Quando eu fiquei ali pelos meus 30 anos, eu já tive a vesícula infeccionada, lá saiu várias pedras da vesícula, também me deu pancreatite, fui para o hospital, saí de lá, fiquei dieta zero há quase um mês, fiquei quase um mês só molhando a boca com algodão. Por quê? Por causa dessas sobrecargas emocionais. Por causa dessas coisas que tu vem trazendo, vem guardando, e isso é comprovado, gente. Isso é algo que eu não tô falando aqui, algo que eu tirei da minha cabeça, não. Então, assim, esse autoconhecimento, isso tudo, aí depois veio o quê? Depois veio o câncer de tireoide, raiva, guarda, raiva, câncer. Afeta toda essa parte aqui também, é o quê? A tua fala, o teu posicionamento, você quer se expressar e você não consegue, você não tem vez, você não tem voz, você não se posiciona de uma forma que as pessoas te escutem. Aí chegou com quase 40 anos a fibromialgia, que a família acha que é fingimento, porque não aparece em lugar nenhum. As pessoas ficam olhando e dizem, meu Deus, mas não aparece em lugar nenhum a doença dessa mulher, né? Então, assim, venho já com um quadro de doenças. Então, é isso, gente. Então, hoje eu tenho dor zero. Hoje eu vou fazer 48 anos ainda esse ano. Eu tenho dor zero. Eu tenho mais saúde do que quando eu tinha 20 anos, gente. Eu caminho, eu cuido da minha alimentação, eu cuido dos meus pensamentos, eu leio bons livros. Me reconciliei com Deus, estou na igreja de novo, estou num ambiente que eu sempre fiquei, que eu sempre amei, que é o ambiente dentro da igreja, estar com as pessoas buscando a Deus, para quê? Para eu me cuidar e para eu também cuidar das pessoas que me cercam, para eu também poder ajudar as pessoas da melhor forma. Então, assim, as decisões, elas estão muito pautadas em nós manter as decisões. Não é só tomar decisão. Tomar decisão, muitas vezes a gente toma. Só que essa decisão, ela está pautada em quê? Qual que é a perda? Qual que é o ganho? Como que é isso? Como que eu me sinto? E aí, quando você começa esse teu processo, quando você começa a entender isso, é onde que você começa a organizar as suas caixas. Porque nós, mulheres mesmo, nós temos 500 coisas dentro de nós que a gente quer resolver tudo junto, que a gente quer, ainda além dos nossos problemas, pegar os problemas de fora. E isso é assunto também para outro vídeo. De não pegar os problemas de fora dos outros, de soltar esse problema da nossa cabeça, de entender, peraí, o que é meu, o que não é, o que é do outro, manda para ele. E aí eu fico com meus problemas, eu fico com os problemas dos outros, e eu acho que eu sou uma mulher maravilha, eu acho que eu sou a salvadora, e quando eu vejo eu não dou conta de nada. Então, para as pessoas que estão aqui preocupadas, interessadas, me perguntando sobre essa questão de morar sozinha, sobre essa questão da decisão de sair do casamento, para cada pessoa, gente, é um processo. Cada um vai ver de uma forma, cada um vai enxergar de outra, e cada um tem as suas vivências, então eu respeito muito, né? O meu casamento, ele deu certo sim, foram 25 anos, a gente tem um filho incrível, a gente construiu várias coisas juntas, a gente teve muitas coisas incríveis juntos, então deu certo. E quando eu tenho essa consciência e quando eu trago essa leveza, é onde que a coisa vai. Por quê? Porque nós três agora vamos poder fluir, eu, Victor e Laura, de uma forma leve. Então é isso, gente, tá? O negócio é tocar a bola pra frente, o negócio é viver, o negócio é pensar aqui no que a gente gosta. Eu gosto de gravar vídeo, eu gosto da palestra, eu gosto de atender ali nos atendimentos individuais, as minhas mentoradas. E é isso, gente, é tocar a vida pra frente, tá? Vou encerrar esse vídeo, vou colocar o link do meu Instagram assim que eu puder editar direitinho esses vídeos. Mas fique por aqui, se inscreva, deixe seu like, deixe aqui o seu comentário. Por quê? Porque o comentário outras pessoas vão se identificar. Então, além de você estar vendo o vídeo aqui e interagindo, você vai poder edificar outras pessoas com o seu comentário. Um grande beijo, até o próximo vídeo.